Muito bem, amada igreja. Hoje eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. É uma parábola que o Senhor Jesus contou, a parábola das 10 virgens. Vamos começar no versículo 1, Mateus, capítulo 25, do 1, acho que é até o 13, isso. Então, eu estou usando a versão NVT, e é a mesma que está aqui na tela, então se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade, mas também se quiser acompanhar na mesma versão, ela estará na tela. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. A NVT dá uma amenizada, porque chama de insensatas, porque as versões mais antigas chamam de quê? Vocês lembram? Loucas. Insensatas. Para loucas vai um grande caminho, né, pastor Imalto? Insensatas. E 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as virgens, lembrando que as 10 estavam dormindo, todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." Sempre tem, todo mundo aqui já teve aquele colega na escola, né? Aquele colega: "Pô, rapaz, não estudei nada para essa prova, o que vai cair? Você não quer me dar cola, não?" É isso aqui que está acontecendo. Vocês não querem arrumar um pouco de azeite para a gente aqui, de óleo para a lamparina? Verso 9. As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Não me perguntem onde elas conseguiram óleo para comprar à meia-noite, tá? Mas enfim, é só uma parábola. O noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." Deus eterno, eu preciso do Senhor nessa manhã tremendamente para entregar essa palavra que só o Senhor tem condições de passar à tua igreja. Que eu diminua, que o Senhor cresça, porque a tua palavra é a verdade. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. O meu escritor favorito de livros cristãos se chama Philip Yancey. E Philip Yancey, ele tem um livro chamado Maravilhosa Graça. O título desse livro em português nem é isso tudo. O bom mesmo é o título dele em inglês, que é What's So Amazing About Grace? O que é que tem de tão incrível, de tão maravilhoso sobre a graça? Essa é a pergunta. E então Yancey parte dessa pergunta. E ele começa a navegar, e ele começa a pensar sobre a questão da graça. E ele vai concluir e ele vai dizer:
a última palavra perfeita na religião cristã é graça. Porque graça só tem o cristianismo. As outras religiões desconhecem a graça. Pensa, por exemplo, no islamismo. No islamismo é graça, favor imerecido, ou é algo que tem que ser muito merecido, até mesmo se você tiver que morrer pela causa, fazer a jihad? Pensa no budismo ou em outras religiões animistas, em que você precisa escalar degraus e mais degraus, para chegar até Deus, para se purificar. O cristianismo é a única resposta verdadeira de Deus, porque Ele dá uma coisa chamada graça. Nós não merecemos, mas não somos nós que vamos fazer o nosso esforço para chegar até Ele. Ele, graciosamente, vem até nós e abre a porta do céu. Não é isso que diz o hino? Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Graça é uma palavra perfeita. Talvez realmente Ansem esteja certo, talvez seja a palavra perfeita que ainda permanece. Mas há algumas outras palavras que nós usamos muito na nossa vida cristã, na igreja, e essas palavras, elas às vezes perdem um pouco do seu significado perfeito para nós. Uma dessas palavras é salvação. O crente fala muito de salvação. Salvar, salvou, salvador, salvação. Mas poucos se atentam, mas afinal de contas, quando a gente lê lá os quadrinhos do Homem-Aranha, a gente vê que o Homem-Aranha salvou alguém. Superman salvou alguém. Então a gente faz aquele paralelo, mas se alguém precisa ser salvo é porque está em perigo de alguma coisa. Onde é que está isso? E o mundo não percebe que está perdido, está carente, está caminhando a passos largos para o inferno. E o crente muitas vezes diz: olha, você precisa de Jesus para ser salvo. Mas a gente não apresenta para ele o porquê dele precisar ser salvo. Os irmãos estão compreendendo? Você precisa ser salvo porque o salário do pecado é a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. É Romanos 3:23, Romanos 6:23. Tem que ser apresentado. Mas há uma outra palavra, essa eu estou colocando que é uma palavra que a gente usa externamente, para falar de salvação aos outros, que às vezes a gente não se faz entender. Mas existe uma palavra de uso interno, pastor Eimaldo, uma palavra de uso interno que a gente pouco usa, e eu quero crer que a gente pouco usa porque pouco compreende. Vigilância. Vigilância. Aqui na nossa igreja, de vez em quando eu mando uns vídeos aí para os irmãos, que a gente recebe umas visitas indesejáveis aí à noite, né? Visitante entra, não quer entrar na igreja agora que a igreja está aberta, quer entrar na igreja na hora que a igreja está fechada, porque ele quer buscar, deve ter lido lá na Bíblia, pastor Eimaldo, que de madrugada me buscareis, aí ele vem querer entrar na igreja de madrugada. Deve ser isso, deve ter sido, foi embaixador do rei, agora quer vir na igreja de madrugada. E o sujeito entra desavisadamente, ele vai entrando e toca o alarme e eles, metem o pé. Se a gente tivesse alguém aqui na frente, um vigia, um vigilante, o resultado seria o mesmo. Mas a vigilância hoje ela é mais eletrônica do que outra coisa. Nós temos as nossas câmeras. Nós contratamos uma central de monitoramento. Tem alguém agora vendo lá as nossas câmeras, vendo se o nosso alarme está ativado, está desativado, o que aconteceu. Vigilância. A vizinha aqui do lado e do outro lado ali também, de tanto invadirem a casa, agora encheram a casa toda de segurança, de câmera, de concertina, uma série de coisas.
Então a gente usa a palavra vigilância nesse sentido, de que é preciso observar, vigiar, para evitar o mal. É isso ou não é? Quem é que precisa vigiar? Preciso vigiar a criança. Estou cozinhando, preciso vigiar a criança. É ou não é? Quem tem filho pequeno aí sabe. Você lá, Deise, vigia aquele garoto lá, porque daqui a pouco ele já tá engatinhando. Então, bota um portãozinho na cozinha, porque o negócio é sério. Está vigiando, se você não está vigiando, está lá cozinhando, vai ali fazer qualquer coisinha, daqui a pouco a criança está lá, mete a mão no forno quente, mete a mão, puxa a frigideira, uma panela, tem que vigiar, a criança tem que ser vigiada, para evitar o mal. E nós lemos aqui o Senhor Jesus, então, nos contando essa parábola sobre vigilância, e eu estou lendo um livro sobre isso, fantástico, fenomenal. A vigilância é a base da prontidão. A vigilância é a base da prontidão. Nós temos hoje alguns militares aqui dentro, até mais do que os nossos já regulares, e os militares sabem que quando vai pegar serviço, vai tirar serviço, tem que ficar lá a postos, com o fuzil, atento e de prontidão. Qualquer coisa, ele está ali para tomar as providências necessárias, para guardar aquele quartel. Jesus está falando que nós devemos estar assim, alertas, em prontidão e vigiando. Tá, pastor, mas vigiar o quê? Está dito. A parábola nos explica. Precisamos de vigiar, ou seja, ter os nossos olhos fitos na volta dele. Nós batistas somos campeões em conhecer a Bíblia. Nós somos campeões em olhar para trás. Olha, Jesus fez, Jesus pregou, Jesus colocou tais parábolas, Jesus mudou não sei o quê. O Velho Testamento confronta com o Novo Testamento, aqui e ali, tudo se coaduna numa coisa só. Nós somos ótimos nisso. Mas muitas vezes nós não temos sido excelentes na vigilância. Embora nós tenhamos um hino que fala sobre vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. A vigilância, ela é uma das disciplinas espirituais. O que é uma disciplina espiritual, pastor? A disciplina espiritual, ela é algo que vai nos manter em ponto de bala. O Senhor nos dá dons espirituais. Se você quiser conhecer os dons espirituais, leia lá 1 Coríntios capítulo 12, que está tudo explicado lá. Mas o Senhor, Ele nos enche, nos equipa com dons do Espírito, para que nós possamos ser uma igreja que trabalha bem. Um vai ter o dom de ser um evangelista. E que coisa, nós temos evangelista sim aqui na nossa igreja. Mas é só a pessoa que recebeu o dom de evangelismo que vai evangelizar, que deve evangelizar na igreja? A resposta é não. Todos nós somos chamados a sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Se eu não sou um evangelista no sentido de não ter o dom de evangelismo, o que eu tenho que exercitar? Eu tenho que exercitar a disciplina espiritual de falar de Jesus, de evangelizar. Tem gente na igreja que o Senhor dá um dom, que é o dom de... Está me faltando a palavra agora.
Enfim, que é aquele dom de você orar mais fervorosamente. Lembrou a palavra, Irene? Intercessão, obrigado. O dom de intercessão. Tem gente que tem um dom de intercessão, que a pessoa está lá fazendo as suas coisas e de repente toca o sentido aranha dele. É Deus falando, é o Espírito Santo dizendo, vai orar. Para e ora por fulano, uma coisa específica. Ele para e ele ora. Até que aquele peso de oração saia das costas. Mas então, nós vamos identificar na nossa igreja essas pessoas especialíssimas que têm um dom de intercessão e vamos deixar eles orarem por nós e a gente vai ficar, é assim? Até porque está escrito, vigiai e orai. Todos nós somos chamados a vigiar e orar. Então, se eu não tenho o dom de intercessão, eu tenho que exercitar a disciplina espiritual da oração. Vou citar para os irmãos algumas disciplinas espirituais que nós todos devemos exercitar. Temos que nos disciplinar na leitura da palavra. Tem que ler a Bíblia. Até porque, alguém já disse, eu não me lembro quem, mas disse assim, este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Ou seja, eu tenho que ter a disciplina de buscar esse livro, e esse livro vai me afastar do pecado. Outra disciplina espiritual, acabei de falar, a oração. Outra disciplina espiritual, a meditação. Porque ler é uma coisa, agora você leu, esqueceu, largou para lá, vou ver o Fantástico aqui, vou ver qualquer coisa na televisão, Netflix. Medita. Medita, traz isso para a vida, faz isso ganhar corpo na tua vida. A meditação é uma forma da gente trazer a palavra para dentro de nós e aplicar na nossa vida. Existe uma outra disciplina espiritual que também está um pouco em desuso hoje, a turma aí, que é o jejum. O jejum, ele serve de reforço para a oração e para a meditação. Outra disciplina espiritual, caridade, ou as esmolas, ou a misericórdia. Tem gente que tem dom de misericórdia. E quem tem dom de misericórdia recebe pessoas em casa, dá banho em mendigo, leva sopão na rua, faz tudo com um amor, com uma alegria tremenda. Mas nem todos nós temos o dom de misericórdia, mas nós somos chamados a exercitar a caridade, as esmolas, executar misericórdia. Nós vimos aqui agora o vídeo de missões nacionais, aquilo ali era misericórdia colocada em prática. Todo mundo que foi lá para o Rio Grande do Sul, lavar aquelas casas, servir pratos, fazer comida, aquilo ali é a mão da gente sendo usada como a mão do Senhor. Precisa ser executado. E tem gente, irmã Irene, que tem ao contrário, que tem o dom de misericórdia reverso, né? Não, isso aqui é meu, lembra dos migos? Meu precioso, isso aqui é meu. Não toca, parece que tem uma ratoeira na bolsa, né, a pessoa. Não, irmão, colabora aqui, sai para lá. Já, esse pastor só vive pedindo dinheiro, essa igreja só vive pedindo dinheiro. Não, meus irmãos, não. O dom de misericórdia, a misericórdia, a caridade, são uma disciplina que precisa ser praticada por nós. Uma outra disciplina espiritual, a confissão. A adoração, você já pensou em adoração como disciplina espiritual? Culto é um momento em que a gente se reúne aqui, todo mundo canta louvores. Hoje eu tive a alegria aqui de cantar aquele primeiro cântico que eu não cantava, sei lá, há muito tempo, né? Quem tentará contra o braço forte do Senhor. Achei ótimo, que saudade. Fui lá 30 anos atrás. Porque o Senhor já falava comigo por meio desse cântico lá. A adoração nós precisamos pensar, parar e ter um momento de adoração nosso. Ontem eu estava vivendo um momento assim, delicioso com a Helena, ou foi sexta, eu acho.
estava assistindo 1 hora de hinos do cantor cristão. E ela fica ali comigo, pastor Emaldo. Fica ali, no colo, assistindo lá a igreja lá. Eu até mandei um vídeo para os irmãos ontem, né? E a Helena no colo, assistindo aqueles vídeos ali e tal. Aí estava tocando A Cidade Santa, dormindo em meu leito. E aí, né? Aí tem uma parte que fala assim: Jerusalém, Jerusalém, cantai ao vosso rei. E a Helena, do alto dos 6 anos dela, de todas as palavras que ela viu ali, em todos aqueles hinos, a única que ela se interessou: papai, o que é vosso? Eu expliquei: vosso é a mesma coisa que seu. Canta ao seu rei, Jerusalém. Daqui a pouco foi a minha vez de pensar: caramba, o que é isso aqui? Porque logo depois da Cidade Santa veio um hino que fala sobre Sião. E aí dizia que a gente devia, que os crentes eram convidados, deixa eu ver se eu lembro a palavra, eram convidados a clamar lá as plagas de Sião. E eu comigo: que raios é plagas? Tive que ir para o dicionário. Ninguém mais sabe o que são plagas de Sião. Ou hinos mais corriqueiros, como a gente canta aqui, né? O tal das vagas procelosas. Se da vida as vagas procelosas são. O pessoal fica coçando a cabeça. O que raios é uma vaga procelosa? É uma onda tempestuosa, irmã. Calma, não é nada demais. E aqui eu já faço a minha colocação também. A gente também tem que se disciplinar no português, hein? Para poder reaprender a língua que a gente usa. Mas era um momento ali de adoração, assistindo aqueles vídeos, cantando aqueles hinos, e a Helena ali comigo, já aprendendo o que é bom. A gente precisa colocar isso nas crianças. O que mais? Quer ver uma outra disciplina? Essa eu já falei aqui, não sei se os irmãos pegaram a ceia. Uma outra disciplina: comunhão. Sim, meus irmãos, a comunhão, ela é necessária e ela é uma disciplina. Nós precisamos nos disciplinar a ter comunhão, porque está cheio de gente aí que não se disciplinou, que não manteve comunhão, que hoje está fora da igreja, e essa gente hoje é conhecida como desigrejado. Batem no peito e dizem: eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. Estão errados, estão em pecados, não vigiaram por falta de disciplina, e hoje estão fora da igreja, crentes que estão abafando, virgens insensatas. E ainda outras disciplinas, como o serviço, o próprio serviço e a solitude, a gente parar, ter um momento de desligamento, desconexão, estar a sós com Deus. Falei bastante aqui, hein, pastor Emaldo? Olha quantas disciplinas espirituais. Isso tudo para falar de uma só, que é essa contada aqui na parábola, a vigilância. Eu vou citar aqui 2 frases. Uma do pastor americano Ryan McGraw. Ele diz o seguinte sobre teoria e prática: doutrina é mais fácil do que piedade. Opa, acabei de falar aqui que nós batistas somos campeões em conhecer a Bíblia, e somos. Mas doutrina, conhecer Bíblia, saber a ordem dos livros da Bíblia, saber o que é que a Bíblia fala sobre o homem, sobre Cristo, sobre fé, sobre ela mesma. Isso aí a gente sabe bastante. Mas uma coisa é doutrina, outra coisa é a prática da doutrina, que é a chamada piedade. É mais fácil você conhecer a teoria do que praticar. Então ele vai dizer isso. Agora eu vou até o fim. Doutrina é mais fácil do que piedade. Ainda assim, a verdadeira doutrina é de acordo com a piedade. É claro, porque elas não se excluem. Doutrina precisa levar à piedade. Não é isso que Tiago vai dizer sobre fé e obras? Exatamente isso. A fé sem as obras é morta. A doutrina sem a prática da piedade é inútil. Precisamos fazer o que então? Vigiar. E trazer a coisa, botar o mecanismo para andar. Não dá para ficar parado.
E também um pastor lá da Igreja Batista da Liberdade, em Araraquara, pastor Wilson Porte Júnior, ele diz o seguinte: sem vigilância, estamos entregues a Satanás, a nossa carne e ao mundo. Caramba, quantos inimigos nós temos? Todo mundo diria, temos um, que é Satanás. Não, nós temos esses 3 inimigos: o mundo, que jaz no maligno, o próprio maligno e a nossa carne, que é pecaminosa por natureza. Estamos entregues a isso sem vigiarmos. O que mais? Sem vigilância, estamos entregues à queda o tempo todo, sendo feitos como brinquedo na mão do inimigo. Sem vigilância, nunca saberemos o que é crescer em graça diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o irmão e a irmã têm vigiado. Como disse aqui o Senhor, nós temos que vigiar, é dia e noite. Temos que vigiar. A parábola das virgens termina com uma coisa bastante dramática, bastante drástica. Esses que não vigiaram aqui estão fora. A parábola começa dizendo: o reino de Deus é semelhante. E a parábola termina dizendo: nunca vos conheci. Versículo 1, o reino de Deus é semelhante. Versículo 13, não vos conheço. Pegou? Entre uma coisa e outra, há todo um recheio. Nós precisamos vigiar. O crente novo que acabou de se converter, ele precisa se disciplinar e vigiar e entender que a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é a sua respiração. A Bíblia é um livro que precisa ser lido e vivido, trazido para a vida. É como eu estava explicando um dia desse na nossa classe de batismo. A Bíblia é o padrão. E a Bíblia, ela vai maltratar você. A Bíblia vai te machucar. A Bíblia vai apontar coisas em você que você não queria largar. Agostinho, eu li uma frase de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que ele diz alguma coisa semelhante a isso, alguma coisa como: tu me feriste com a tua palavra e desde esse dia eu te amei. É exatamente, a palavra nos fere. Ela é espada afiada, como espada afiada de 2 gumes, que faz ser apta para fazer separação entre juntas e medulas, apta para discernir entre alma e espírito. Temos deixado a espada nos ferir? A espada vai nos ferir, a palavra é a espada que fere. Mas quando ela nos fere é para o nosso bem. E é o que eu digo lá na nossa classe de batismo, né, Juliana? Quando a palavra disser alguma coisa que for contra você, você acha uma coisa, a palavra acha outra, se renda. Isso é disciplina. É se render à palavra. Bom, se eu acho isso, se eu vivi assim a vida toda, pensando dessa forma, agindo dessa forma, mas a palavra está apontando claramente o oposto, então entre a minha vontade, o meu desejo, o meu pecadinho de estimação, ô nenenzinho, fica com o papai, esse pecado precisa morrer, ele precisa estar ali debaixo da espada. Renda-se, renda-se. Exercite a disciplina da vigilância e renda-se à palavra de Deus. Temos que ter, nós vimos aqui o vídeo de missões nacionais, e eles disseram que o trabalho que eles estão fazendo ali, com a lavanderia no Rio Grande do Sul, ele usou a palavra intencional. O que nós estamos fazendo aqui é intencional para chegarmos e termos oportunidade de falarmos às pessoas. Falta intencionalidade na nossa vida para vigiar. Vigiar é um exercício como qualquer outro. No começo é difícil, mas você vai acostumando, vai fazendo e daqui a pouco você começa a ter alguma evolução. E como qualquer exercício, dói. Como dói.
Uma palavra também escrita pelo puritano John Flavel. Ele disse o seguinte: a maior dificuldade na conversão é converter o coração para Deus. É verdade. Por isso que só o Espírito Santo pode fazer. Converter o coração do homem pecador para Deus, só o Espírito pode fazer. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a maior dificuldade nesse momento da conversão é exatamente virar, converter o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão? Ele diz aqui, a maior dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. Por isso, precisamos de disciplina, vigilância. E o autor desse livro que eu estou lendo, ele ainda vai dizer o seguinte: negligencie a vigilância e você dificultará outras práticas espirituais. A vigilância é a pedra angular das disciplinas espirituais, a única prática que mantém os outros afiados. Percebeu? Por isso até que talvez o Senhor Jesus tenha dito não orar e vigiar, mas vigiar e orar. É a disciplina da vigilância e a oração em paralelo. Primeiro vigia, depois lê. Você lê porque vigia. Você trabalha na obra porque está vigilante, porque não está se deixando de forma indolente, sem fazer nada. Também o puritano John Owen vai dizer uma coisa fantástica: não é uma coisa comum, nem fácil, preservar nossos afetos puros, inteiros e constantes em suas vigorosas adesões a coisas espirituais. Vigilância, oração, fé em exercício e um exame diário de nós mesmos são necessários até agora. Exatamente. Aquilo que eu sempre digo para os irmãos, quando tinha uma querida amiga, na época de adolescente, lá na minha igreja, que ela disse o seguinte para mim, de uma coisa que ficou gravada na minha mente, disse assim: olha, a vida espiritual é uma escada rolante. É uma escada rolante que está descendo. Ou seja, você precisa sempre estar em movimento para conseguir avançar na vida espiritual. Se você parar numa escada rolante, subindo ao contrário numa escada rolante, se você parar e achar, está bom aqui, alcancei o patamar, você vai descer. É isso que John Owen está dizendo. É difícil, não é fácil preservar os nossos afetos puros, íntegros diante de Deus. Não. Vigilância, oração, fé em exercício e um exame diário de nós mesmos são necessários até agora. Por falta de um devido cuidado com essas coisas, e isso com respeito a esse fim, muitos, mesmo antes de estarem cientes, morrem com relação a todo o poder e vigor da vida espiritual. Já pensou que sem vigilância você pode ter uma vida espiritual derrotada, fraca, raquítica? E está achando, está crente que está agradando a Deus, porque está vindo à igreja no domingo de manhã e eventualmente à noite, talvez na quarta-feira? Misericórdia. Muitos aí não estão vigiando. Vigilância é um componente básico das nossas vidas espirituais. E o autor do livro ele vai dizer assim também: uma razão pela qual eu escrevi esse livro é porque preciso lê-lo. Olha que coisa, gente. Quantas vezes eu prego mensagens aqui e vocês sabem que hoje eu estou fazendo o que eu não faço, que é ler, né? Geralmente eu prego de cabeça. Por que eu prego de cabeça? Porque o pregador, ele é o primeiro a receber. Então, quando ele diz, eu escrevi esse livro porque eu preciso lê-lo, eu acredito nele. Porque foi Deus que deu e ele precisa retornar e buscar e reaprender coisas que ele mesmo escreveu. Como eu preciso aplicar coisas que eu mesmo falo aqui. E vocês acham que eu não assisto as minhas próprias mensagens lá no YouTube? Às vezes eu pego e assisto uma assim aleatória. E eu fico assim, meu Deus, eu falei isso, mas eu estou falhando em praticar isso. Obrigado, porque eu estou voltando a isso aqui. Olha a colocação dele. Quanto mais velho eu fico,
mais vejo as ameaças e perigos da experiência cristã. Nem todo mundo que começa bem termina bem. Muitos aspiram muito e pouco alcançam. Tem um hino do cantor cristão que fala também, fala assim: muitos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros correm, mas também fracos sem vigor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Precisamos disso. Precisamos que Ele venha nos inflamar, meus irmãos. Sem Ele nos inflamar, a gente vai terminar dessa maneira aqui, como as virgens. Você e eu, meus irmãos, somos desafiados por essa palavra nessa manhã, por essa parábola do Senhor Jesus. Eu poderia fazer um sermão aqui de 3 pontos sobre essa parábola, tranquilamente. Mas mais importante do que a ordem do sermão, do que, enfim, aquilo tudo que a gente já conhece, é trazer a coisa para a mente, para que ela desça para o coração e para que ela seja efetivada pelas nossas mãos, pelos nossos pés, pelos nossos joelhos. Precisamos reaprender a disciplina que o autor coloca aqui como fundamental, que é a disciplina da vigilância. Vigiar, orar, buscar ao Senhor, nos render a palavra, enfim, como diz o outro hino, tudo entregarei. Temos que vigiar, temos que estar nas mãos do Senhor todos os dias, em todos os momentos, para que não nos aconteça isso que aconteceu com a virgem. E a parábola termina: portanto vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da sua volta. O Senhor está voltando. Todo primeiro domingo a gente faz a ceia do Senhor aqui. Todo primeiro domingo a gente termina a ceia do Senhor dizendo: este cálice é o Novo Testamento do seu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em meu nome, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até Ele venha. E Ele virá. Se Ele virá, que esperança teremos da volta dele, se olharmos só para as nossas coisas, só para o nosso dia a dia, só para a criação de filho, só para o que vai ser o almoço hoje? Preciso preparar o almoço para meu filho, para o meu marido, a marmita. Se você estiver olhando só para o teu dinheiro lá no banco, olha, está faltando tanto, eu vou ter que pegar um empréstimo, olha, eu preciso fazer isso, preciso trocar de carro, precisamos de muitas coisas. Mas precisamos intencionalmente parar, ter um momento com Deus e nos obrigarmos a meditar na palavra dele e vigiar, porque a volta dele é breve, é para já. Muitos estão hoje aí vendo vídeos no YouTube, e muitos estão fazendo vídeos no YouTube, dizendo: agora estão aí os sinais da volta de Cristo. Essa semana foi um salseiro na televisão, na internet. Olha, Israel explodiu lá o Teletrim do Hezbollah. Israel, Teletrim, alguém ainda lembra o que é isso? Né? Os pagers. Aí depois explodiu ainda os walkie-talkies, os rádios. E aí começou a terceira guerra do Líbano, Israel, essa semana. Aí já começa a sair um monte de vídeo aí, do pastor fulano, do bispo Beltrano, do apóstolo Cicrano. Não, porque agora são sinais se cumprindo, guerras e rumores de guerra, que não sei o quê. Aí eu me pergunto, será que essa turma de fato está vigiando ou está só querendo lacrar na internet? Tem tanto crente aí querendo acertar o dia da volta de Jesus. Preciso acertar o dia, a volta. Vai falar o quê quando Jesus disser: eu avisei, eu falei que era essa semana, olha aí. Nesse dia não vai ter isso não, meu irmão. Porque quando ele vier, a igreja sobe, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Quando ele vier sobre as nuvens do céu, os túmulos se abrirão e aqueles que dormiram em Cristo estarão com ele. E também nós, os que eventualmente estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Tanto faz você acertar ou errar a tua previsão, os sinais. Agora, quem ficar está muito lascado, porque tem tribulação e tem grande tribulação. Uma tribulação tal como nunca houve, nem antes e nem depois haverá. A pior coisa, sabe aquilo que a gente fala, a pior coisa do mundo? Pois é, a pior coisa do mundo vai ser a grande tribulação. Então a gente não precisa ficar preocupado com essas coisas, nós somos de Cristo. Nós não temos que vigiar se as coisas estão piorando, melhorando, se tem perseguição, se tem, como é que é a palavra da moda agora? Se tem perseguição, se tem ativismo judicial, enfim, não importa. O que importa é, vigiem e trabalhem enquanto é dia, porque Jesus está vindo. Quando Ele vier, Ele tem que nos encontrar com a nossa lâmpada acesa, com azeite na lâmpada. O azeite é que vai fazer a diferença. Os irmãos estão compreendendo? Busquem enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nosso Deus, eu confio no Senhor que essa palavra vai fazer uma obra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que seja um primeiro passo, um alerta, para que nós estejamos vigilantes hoje e amanhã e todos os dias da nossa vida. Por favor, meu Pai, usa essa igreja para ser uma igreja vigilante, que busca o Senhor, para que haja azeite na nossa lâmpada, para que nós possamos verdadeiramente encher a nossa lâmpada de azeite, servindo ao Senhor enquanto estivermos aqui, para que naquele grande dia o Senhor abra as portas para nós. Que não haja ninguém nessa igreja, que não haja ninguém que a nossa vida toque, que se perca por indolência nossa. Ajuda-nos a militar, a trabalhar e a estarmos de prontidão para a volta do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vamos louvar o Senhor?